Fala, rapaziada do Legado Zulina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes. E aí, meu amigo, como é que você tá? Depois desse jogo de ontem, um jogo frenético, Remo 1, Curitiba não, né? Criciúma 1. E aí, eu quero comentar um pouco sobre esse jogo, fazer aqui um pedido honesto de desculpas também. Eu cometi um erro terrível e é bom a gente sempre corrigir os nossos erros, tá? Rapaziada, antes disso, peço pra você, deixa o like, compartilhe nossos vídeos. É importante pro crescimento do nosso canal, sua interatividade, sempre comentando, tá? Meu amigo, você quer ser membro do canal Legado Zulino e concorrer a prêmios todo mês? Pagando uma mensalidade apenas de R$ 15 no Pix ou aqui mesmo, você pode fazer parte do grupo dos membros no canal. Se você está interessado, entre em contato comigo aqui no primeiro comentário fixado. Tá o link do meu WhatsApp. Você fez ali o pagamento, eu te coloco no grupo, é mensal e você concorre aí, bonés, camisas do Clube do Remo, todos os meses. Estamos com uma meta de 50 membros ativos. Caso a gente bata essa meta, a gente vai sortear para vocês 2 bonés, para os membros, claro, né? Apenas para os membros, 2 bonés da loja do Clube do Remo, tá? Então, se você está interessado, entra aqui no primeiro comentário fixado, entre em contato comigo, tá? Rapaziada, esse vídeo tem um patrocínio de professor Eduardo Trindade. Você está com dificuldade na matéria de matemática? Se tiver com dificuldade, entre em contato com o Eduardo Trindade. Aqui tá o telefone dele na tela, aqui para você, no rodapé. Tá também as redes sociais dele, para você saber um pouco mais sobre o trabalho do professor Eduardo Trindade. Entre em contato com ele, tá? Rapaziada, esse vídeo também é patrocinado pela Ed Ótica. Se você não foi na Ed Ótica, o telefone da Ed Ótica tá na tela aí para você, tá, meu amigo? Lentes, armações, tudo isso você encontra na Ed Ótica e aquele preço especial e formidável. Ed Ótica, telefone na tela aí pra você, tá? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Rapaziada, eu gostaria de começar esse vídeo aqui fazendo um pedido honesto de desculpas. Ontem, na Notas e Análise, eu cometi um erro terrível. Falei muita merda ontem na avaliação do Rangel. Por quê? Eu disse, de maneira errônea e equivocada, que o Rangel não tinha feito nenhuma defesa difícil no jogo. Parece até que eu não vi o jogo, né? Mas eu vi o jogo sim, rapaziada. Todo, por sinal. E o Rangel fez, aliás, 2 defesas no mesmo lance. Difíceis que até, meu amigo, essas defesas eu posso dizer que garantiram o resultado. Eu explico pra vocês porque eu acabei esquecendo esses 2 lances do Rangel. É porque eu fiquei com aquele lance que o Remo quase fez o gol ali, né? Que o goleiro tirou em cima da linha e o zagueiro também. E aí eu fiquei muito martelando aquele lance e acabei esquecendo as 2 defesas importantíssimas do Rangel. Mas o torcedor do Clube do Remo, um inscrito aqui no Legado Zulino, que é sempre ativo e sempre atento a que a gente fala aqui, e é por isso que esse canal tem o tamanho que tem e tem a proporção que tem, é porque o torcedor ele participa aqui. Eles comentaram, né, e falaram: Wendy, tá totalmente errado. O Rangel fez 2 defesas difíceis, como é que tu dá uma... Acho que eu dei até 7 pra ele, né? E de maneira equivocada. Tô até com a camisa do Rangel aqui, né? Camisa do ano passado dele. E peço desculpas ao Rangel, peço desculpas a você, meu amigo, inscrito aqui no canal, tá? Nota do Rangel é 10. Não tem problema nenhum de eu retificar o que eu falei ontem. Não tem problema nenhum. E muito obrigado pela sua participação aqui, de fato, por ter me corrigido. Rangel, nota 10. Bom, deixa eu falar agora aqui sobre o jogo de ontem, né? Esse resultado de ontem. Porque dos empates que o Remo teve, pra mim o que teve mais gosto de vitória foi esse de ontem. Eu tô errado? Não, né? O torcedor que tá aqui concorda comigo. Porque um jogo contra uma equipe complicadíssima, uma equipe muito forte dentro de casa, que abriu o placar, ficou boa parte do jogo na vantagem, e no finalzinho, numa cobrança de escanteio, o Reinaldo fez o gol de empate. O que eu posso lamentar aqui pra vocês, e com muita tristeza até, é os empates contra a Ferroviária, principalmente a Ferroviária, que a gente ontem fez o Criciúma provar desse veneno, né? Que a gente toma também um gol praticamente no último lance do jogo. E o empate contra o Botafogo, quando a gente teve um segundo tempo inteiro com um jogador a mais.
Então são 2 empates que eu lamento. Pelo menos um desses jogos dava pra gente ganhar e a gente ficar ali com pelo menos 11 pontos na tabela, né? Porque hoje a gente tá com 9, teríamos mais 2 pontos e seríamos líderes da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas muita gente fala, teve até um torcedor que comentou o seguinte comigo, não seria melhor o Remo perder 2 jogos e ter ganhado um jogo fora de casa do que empatar 3? Não. Se você olhar em termos de tabela, em termos de critério, o critério de vitórias ele é o primeiro de desempate. De fato, o Remo não está à frente de alguns clubes porque o Remo tem menos vitórias. Mas se você olhar em termos de confronto direto, se o Remo, por exemplo, perde para a Ferroviária tinha 2 pontos a mais. Se o Remo, por exemplo, perde para o Botafogo teria 2 pontos a mais. Se o Remo perde para o Criciúma ontem, o Criciúma teria 2 pontos a mais. Não é questão de você perder e ficar com 3 pontos. É você roubar pontos dos adversários fora de casa. E o Remo está fazendo isso muito bem. Na minha opinião, se você olhar por esse lado, esses 3 empates são bons pra gente. A gente rouba pontos de equipes que poderiam estar na nossa frente na tabela de classificação. Sobre o jogo em si de ontem, né? Eu quero falar um pouco do meio de campo do Remo, tá? E principalmente de um jogador em específico. O Caio Vinícius, ele é o pilar desse time. Ele não é só o capitão. Ele é o cara que dita o ritmo no meio de campo. Na minha opinião, o melhor jogador hoje do elenco do Remo, o mais constante, chama-se Caio Vinícius. Todo jogo esse cara joga bem. Ontem, mais uma vez, fez uma partidaça. Inclusive, ali com botes certeiros e precisos no meio de campo. Temos um Pavani, que ganhou a posição novamente. E ontem, na minha opinião, jogou bem, tá? Pavani, na minha opinião, ontem, tirando o Caio Vinícius, ele foi o melhor do meio de campo. E nós temos um Jaderson, que ainda pensa que está jogando a Série C do Campeonato Brasileiro. Ontem, algumas jogadas que o Jadson poderia dinamizar no meio de campo, jogar com mais velocidade, ali o Remo ter um contra-ataque mais veloz, o Jadson prende a bola. E o que mais me irrita nessas questões, nessas tomadas de decisões do Jadson, é que ele prende a bola para ganhar contato com o jogador adversário, para sofrer falta. Algumas faltas, às vezes, que eu acho ridículas ele cavar no meio de campo. Ao invés dele prosseguir a jogada e dinamizar o ataque do clube. Ele não faz isso. O Jaderson, se o Regis estiver bem fisicamente, e o Regis está se condicionando bem fisicamente, e provavelmente no jogo contra o Amazonas o Regis estará no banco de reservas, se o Regis entrar dando a dinâmica e a velocidade que o meio de campo do Remo precisa, o Jaderson será banco nesse time do Remo. Eu posso dizer contraditório de tudo que eu falei aqui, né? Hoje eu falar que o Jadson tem a possibilidade de ser banco no Remo. Porque pra mim, o Jadson é craque. Pra mim, o Jadson, ele é diferente. Mas ele pensa que ainda está jogando a Série C do Campeonato Brasileiro. Ou ele pensa que está jogando o Campeonato Paraense contra Santa Rosa, contra Caeté, contra Bragantino. Não é. Ele está jogando uma Série B contra jogadores que são alguns até melhores que ele e outros do mesmo nível. Ou de um nível anterior, mas que sabem marcar. E aí o Jadson, ele de fato vem destoando bastante. Vamos para o ataque. Não tenho nem o que falar do Janderson e nem do Pedro Rocha. Para mim, ontem fizeram uma questão tática muito grande. Mas o Viseu só é titular hoje no Remo porque o banco de reservas dele é o Ítalo. E eu espero que o senhor Tonhão, o senhor Papelim e toda a comissão técnica do Remo esteja de olho nisso. Esteja observando isso. De que nós não temos um camisa 9 hoje no time. E faz muita falta. Muita falta. Um cara para empurrar a bola para a rede. Um cara para ter a presença de área ali. O Viseu não é esse cara. O Viseu ontem parecia que estava com 2 sacos de cimento em cada perna, cara. Ele é zero arranque de balsa. Totalmente. Ele não consegue ganhar de ninguém na velocidade, na frente. Não consegue. Até usar o corpo dele, ele está com dificuldade. E isso, mais uma vez repetindo o que eu falei aqui no meu início de comentário do Viseu. Ele só é titular hoje porque ele não tem um cara para disputar com ele. O cara que disputa com ele é o Ítalo. E o Ítalo, convenhamos, né? Com todo respeito ao profissional, ele já é um cara aposentado em atividade.
Não tem condições do Ítalo jogar a Série B pelo Remo. E isso todos nós falamos. No final da temporada, quando o Remo subiu, e aí teve aquela cláusula de contrato que ninguém tinha divulgado, divulgaram só depois que o Remo subiu, né? Do contrato do Ítalo. E aí explica muita coisa dele ter vindo jogar no Remo, no momento que ele era o vice-artilheiro da Série B. A gente falou, ó, dá um jeito, negocia com ele, manda embora e vai atrás de um centroavante que possa ter um nível de uma Série B. O Remo poderia ter, por exemplo, conversado com o Mário Sérgio. O Mário Sérgio, nesse ataque do Remo aí, estaria fazendo muito gol. Não, eu garanto isso para vocês. Ele estaria desempenhando um papel melhor que o Viseu. O próprio Neto Pessoa. Seria titular, estaria fazendo mais gols e participando muito mais do jogo que o Viseu. Tanto é que o Criciúma deixa o Viseu ir embora e contrata o Neto Pessoa pro lugar dele. Bom, rapaziada, mas eu quero saber a opinião de vocês aí. Vocês gostaram do jogo de ontem? O jogo de ontem foi pra, de fato, a gente roubar pontos do adversário. Deixa aí seu comentário, quero muito saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.